Vamos começar a resolver alguns problemas envolvendo tensão alternada, mas antes a gente precisa trabalhar com alguns conceitos de fasores, né? Saber escrever fasores. O livro do Alexander Sadiku, que é a base que eu utilizo para resolver todos estes exercícios, ele usa a base de fasores, desculpe a redundância, o cosseno. Então, o cosseno de alguma coisa é o que ele define como fasores. Então, se a gente pensar na notação de Euler, o qual ele utiliza no problema para resolver, onde ele fala que um E elevado a Jφ pode ser escrito como um cosseno de φ mais J seno de φ, ele define como fasor a parte real, né? A parte real da notação de Euler. É isso que ele chama lá na nossa como fasor. Então tem aqui a parte temporal, né, e a parte com a fase. Poderíamos também trabalhar com a parte imaginária. Aí, ao invés de olhar para o cosseno, a gente olharia para o seno. A parte imaginária de E elevado a Jφ também poderia ser a mesma definição de fasores. Vai chegar lá na frente que não vai mais importar para a gente se o problema é dado, se a nossa senoide é em termos de seno ou termos de cosseno. Até porque a gente vai verificar aqui que dá sempre para levar para cosseno ou vice-versa, né? Ou para seno. Mas aqui a gente vai fazer a primeira parte, é transformar essas expressões em funções da forma de cosseno. Para isso, nós poderíamos usar aquelas relações trigonométricas, onde ele faz umas brincadeiras somando ângulos, né, alguns ângulos notáveis. Então vamos usar as relações trigonométricas para mostrar isso para a gente. Eu estou em um mais seno, se eu quero ir para um cosseno, eu tenho que pegar o meu ângulo e subtrair 90. Olha, mais seno de alguma coisa é igual a um cosseno de alguma coisa menos 90. Então se a gente olhar para cá, para esse exercício, nós vamos ter 10 cosseno dessa alguma coisa menos 90. Menos com esse mais daqui. Então, o item A fica 10 cosseno de ômega-t menos 60 graus. Então, tá aqui. Nós saímos de um cosseno, de um seno e fomos por um cosseno. Por outro lado, essa figura que eu acabei de postar aqui para você, ela fala o seguinte. Se eu tenho um cosseno, se eu subtrair 90 graus de um cosseno, eu caio num seno. Então, aplicando essa ideia, eu poderia escrever da mesma maneira. Então, se eu subtrair 90 graus de um cosseno, eu caio num seno. Então, eu poderia escrever essa expressão como 10 seno de ômega-t mais 30, ok? Mas isso é a mesma coisa do que eu escrever um cosseno subtraído de 90 graus. Ômega-t mais 30 menos 90. É a mesma ideia. Então, 10 seno de ômega-t mais 30, isso é a mesma coisa do que 10 cosseno de ômega-t menos 60 graus. Então, aqui tem dois métodos para a gente resolver. O método gráfico, que é esse que eu acabei de mostrar, e o método da expressão aqui, onde a gente usou as relações trigonométricas. Esse seria o item A deste problema, ok? Agora a gente pode partir para o item B e ver o que a gente arranca dele. Vamos para o item B. O item B, ele nos dá a seguinte senoide aqui para a gente. Menos 9 seno de 8t. Então agora aqui tem um menos. Ó. O seno não é positivo aqui para cima? Então, se a gente estender um pouco essa ideia aqui, nós vamos ter o seguinte. Aqui mais cosseno, aqui mais seno de ômega-t. E para cá é menos seno de um ômega-t, de um ângulo qualquer. Então ele está para cá. Então se ele está aqui para cima, o que eu preciso? Eu preciso voltar. Ó. Repara para você ver. Ó. Ele vem como um cosseno para virar um menos seno. Eu vou no sentido anti-horário. Um cosseno para virar um menos seno, eu vou nesse sentido daqui. E nesse sentido daqui, eu vou ter que subtrair ao ângulo, não menos 90, mas sim, ou melhor, para esse lado é mais 90 graus. Então, se eu subtrair 90 graus, ou melhor, se eu somar 90 graus a um cosseno, eu vou para um menos seno. Vamos ver se isso é verdade. Vamos olhar para cá. Olha aqui. Eu tenho menos seno. É esse sinal que está aqui. Um menos seno é igual a um mais 90. Tá bom? Então, de novo. Vamos pensar aqui de novo. Eu estou com seno. Eu tenho um cosseno e um menos seno.
O meu cosseno, se eu somar 90 graus, ele vira um menos seno. Então, com base nessa ideia, a gente vai ter que menos, vamos escrever aqui, o item B, tá? Menos 9 seno de 8t vai ser igual a 9 cosseno de 8t mais 90 graus. Repara que o sinal menos desaparece. Para a gente definir o fasor, a amplitude que multiplica ali a nossa função, a nossa senoide, ela vai ter que ser positiva. Ela não pode ter um sinal negativo. Vamos usar a mesma ideia e vamos de cara para o C, para o item C. O item C está aqui. O item C, nós temos menos 20 seno de ômega t mais 45 graus. Olha, um cosseno para se transformar em um menos seno, ou um cosseno para ser escrito da forma de um menos seno, eu preciso somar 90 graus a ele. Então, esse menos 20 desaparece, por causa da rotação que eu estou utilizando. Cosseno de ômega t mais 45 graus mais 90 graus. Isso tudo vai nos dar 20. Isso tudo nos dá 20 cosseno de ômega t mais 135 graus, tá bom? Então a gente tem os dois métodos. O cosseno para se transformar no menos seno, eu somo 90 graus. Um cosseno para se transformar em um mais seno, eu subtraio 90 graus. E a mesma lógica a gente pode fazer no caso se tiver seno e cosseno, se a gente tiver mais ou menos 180 graus também, né? A gente sai de um seno para um menos seno aqui. Um exercício de aplicação direto, mas vai ser útil para a gente escrever algumas expressões em termos de fasores. Então a gente pode finalizar o problema 9.3 e a gente se vê numa próxima resolução.